Como vimos no episódio anterior, onde falamos um pouco da história de como a humanidade se locomoveu em torno do planeta, podemos observar que os meios físicos de locomoção são variados. No mundo atual, elaboramos um sistema hierarquizado responsável por distribuir o fluxo de mercadorias e pessoas por todos os lugares, cuja sua estrutura básica veremos a partir de agora em mobilidade urbana, sistema viário. O sistema viário é uma parte essencial da infraestrutura urbana, que se refere à rede de estradas, ruas, avenidas, rodovias, pontes, túneis e outras vias que permitem o movimento de veículos e pessoas dentro de uma área geográfica, como uma cidade ou região. Esse sistema é crucial para a mobilidade urbana e desempenha um papel significativo no desenvolvimento econômico, social e ambiental de uma localidade. A disciplina de engenharia de tráfego lida com a complexa tarefa de tornar esse sistema eficiente, seguro e amigável para o meio ambiente. Historicamente, a principal preocupação era fazer o tráfego fluir suavemente, garantindo que as vias tivessem capacidade e velocidade suficientes. No entanto, com o aumento dos acidentes de trânsito, a segurança tornou-se uma preocupação importante também. Hoje, a missão da engenharia de tráfego é equilibrar vários objetivos, como a capacidade, a velocidade, segurança, economia e impactos sociais e ambientais. Isso nem sempre é fácil, pois esses objetivos nem sempre se alinham. O princípio da hierarquização funcional das vias parte do entendimento de que elas têm diferentes funções na sociedade. Isso significa que diferentes pessoas têm necessidades diferentes quando usam as vias. As principais funções das vias incluem o deslocamento entre lugares, circular de uma via para outra, acesso a edifícios, criar um ambiente urbano agradável, ou seja, organizar o espaço urbano. Isso significa que as vias não são apenas para veículos em movimento. Para muitas pessoas, elas são usadas para entrar e sair nas edificações, estacionar veículos, proteger-se do tráfego e realizar atividades sociais. Essa é a visão clássica da engenharia de tráfego, e é importante porque reconhece que as vias são usadas por diferentes grupos, incluindo pedestres, ciclistas, e também leva em consideração aspectos sociais e urbanos. Portanto, a hierarquização funcional ajuda a equilibrar as diferentes necessidades das vias e das pessoas, mesmo que haja desafios e discussões sobre como fazer isso da melhor maneira. Dentro desta visão mais clássica, que norteia essa ciência, a hierarquização funcional é feita por meio de atribuição de funções prioritárias e diferentes partes das vias, de modo que o sistema viário funcione bem em todas as suas funções, especialmente no deslocamento em longas distâncias. A razão para isso é que é difícil atender todas as funções das vias ao mesmo tempo. Por exemplo, priorizar o deslocamento rápido pode entrar em conflito com o acesso a uma residência de maneira fácil e confortável. Portanto, é necessário equilibrar essas funções. Para isso, é importante destacar que é necessário ter uma transição suave entre as funções em diferentes partes das vias. Isso ajuda os motoristas a entenderem a se adaptar ao operacional do sistema e melhorar a segurança. Ter um sistema contínuo em cada função
Isso significa que as vias devem permitir viagens diretas e eficientes entre os pontos de origem e destino, sem interrupções frequentes, e garantir que a capacidade das vias seja compatível com a demanda. Isso evita congestionamentos que podem causar atrasos significativos para os motoristas. A hierarquização funcional das vias visa equilibrar suas diferentes necessidades e as dos usuários, criando um sistema viário que funcione bem em todas as suas funções. Isso envolve atribuir prioridades, criar transições suaves, manter a continuidade e equilibrar a capacidade do sistema. O uso do sistema viário é complexo, visto que a demanda por transporte se estende por todo o trajeto da viagem, envolvendo diferentes modais, ao contrário de muitas outras atividades urbanas e sociais, que geram uma demanda local, como a moradia ou a educação. A demanda do transporte, nesse caso, abrange todo o percurso da viagem. Os usuários escolhem suas rotas com base em critérios individuais, como rapidez, segurança e custo. Isso é mais flexível para aqueles com meios de transporte próprio, especialmente em áreas urbanas com mais opções de vias e trajetos. A demanda por tráfego em uma via não está diretamente relacionada à qualidade da via em si, mas sim a rota favorável dos usuários. Cada usuário busca a rota que oferece o melhor desempenho operacional global, considerando vários fatores relevantes. A distribuição dos usuários entre as diversas rotas depende das preferências individuais e das características das rotas. Normalmente, a demanda se distribui de forma equilibrada quando as rotas oferecem desempenho semelhante. Alterações na qualidade de uma rota podem afetar a distribuição da demanda entre as rotas, e intervenções em uma via podem impactar a demanda de tráfego em várias outras rotas que utilizam a via modificada. Em resumo, o uso do sistema viário é influenciado pelas escolhas individuais dos usuários, que busca a rota mais adequada para suas necessidades. Isso sinaliza que a diversificação de usos dentro de um ambiente urbano contribui para um fluxo de mobilidade mais equilibrado, quando combinado também com uma oferta considerável de alternativas viárias de qualidade. Mudança na qualidade das vias afetam a distribuição da demanda e podem ter efeitos em cascata em todo o sistema, sempre considerando que as alternativas viárias são ainda as opções mais privilegiadas pelo usuário. Como vimos, a hierarquização funcional das vias é baseada nas funções prioritárias de cada uma delas e é implementada por meio de intervenções físicas e de controle para garantir eficiência às funções prioritárias e, quando necessário, restringir as demais funções. Diante disso, existem vários esquemas de classificação viária, incluindo aqueles baseados na hierarquização funcional e outros critérios. A classificação básica reconhece 3 classes de via: as arteriais, para grandes deslocamentos, as coletoras, que ligam áreas locais e as vias arteriais, e as locais, para o acesso local. Em esquemas mais detalhados, há uma 4ª classe, que são as vias expressas. As vias arteriais e expressas geralmente são chamadas de estruturais, focando no deslocamento, enquanto outras vias, como coletoras e locais, atendem a funções adicionais. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas são classificadas em vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e vias locais, que são definidas da seguinte forma:
As vias de trânsito rápido são caracterizadas por ausência de interseções em nível e existência de acessos especiais que garantem condições de trânsito livre e também pela ausência de travessia de pedestres em nível e de acessibilidade direta aos lotes, tendo o limite de velocidade geral de 80 km por hora. As vias arteriais possibilitam o trânsito entre regiões da cidade, caracterizadas por interseções em nível, geralmente controlada por semáforos, com acessibilidade às vias coletoras e locais, e também aos lotes lindeiros, tendo um limite de velocidade de 60 km por hora. As vias coletoras possibilitam o trânsito dentro das regiões da cidade, e a função de coletar e distribuir o trânsito que busquem entrar ou sair das vias arteriais ou de trânsito rápido. São caracterizadas também pela função de interceptar, coletar e distribuir o trânsito, tendo o limite de velocidade de 40 km por hora. As vias locais são caracterizadas por possibilitar apenas o acesso local às áreas restritas e por interseções em nível não semaforizadas, com limite geral de velocidade de 30 km por hora. É importante observar que a classificação funcional reconhece a função predominante das vias, independentemente de suas características físicas. Além disso, a classificação legal definida por códigos de trânsito deve ser comunicada aos usuários por meio de sinalização ou características visíveis na via. A visão funcional pode definir a visão física ou legal das vias, especialmente em áreas urbanas onde trechos com nomes diferentes podem ter a mesma função. Por exemplo, em grandes cidades, corredores arteriais incluem vias principais e paralelas, que são conhecidas como as marginais, que servem à mesma função estrutural, embora legalmente sejam distintas. Portanto, a hierarquização funcional classifica as vias com base em suas funções prioritárias, reconhecendo que outras classificações, como físicas e legais, também são relevantes. As vias fora de um perímetro urbano são também importantes para a mobilidade urbana em si, pois influenciam nos deslocamentos interurbanos das pessoas e das cargas, além de direcionar e convergir fluxo de trânsito em inúmeros pontos da cidade. O Código de Trânsito Brasileiro chama essas vias de vias rurais e as classifica como rodovias, quando são vias pavimentadas, e estradas, quando são vias não pavimentadas. No Brasil, as rodovias também têm outras características, definidas da seguinte forma: longitudinais, que são rodovias na orientação norte e sul do país; transversais, que são rodovias que cortam o país no sentido leste-oeste; conexões, que são rodovias que conectam pontos importantes de duas ou mais rodovias, encurtando a rota; radiais, que são rodovias que partem de Brasília e a conectam a outras capitais ou pontos periféricos do país; e diagonais, que são vias cujos trajetos ocorrem nas direções nordeste-sudeste e noroeste-sudoeste. Além de acessos, que são rodovias que dão acesso a instalações federais, como as estâncias hidrominerais, pontos turísticos, terminais marítimos, fluviais, aéreos ou ferroviários. Para se identificar qual o tipo de cada rodovia, basta sabermos o seu nome e entender as seguintes regras da formação de sua nomenclatura. Quando o nome da rodovia inicia-se pela sigla BR, pode-se entender que a rodovia é federal, ou seja, ela é monitorada e mantida pela instância do Poder Executivo da União.
Já as siglas como SP, RJ, MG, GO, PR são rodovias que são mantidas pelos governos estaduais. Os números também possuem um significado específico. Eles mostram a qual categoria a via pertence. Quando o primeiro dígito é o 0, trata-se de uma rodovia radial, ou seja, aquelas que partem de Brasília em direção a outros pontos específicos. Os algarismos restantes, neste caso, podem variar de 0,5 a 95, segundo a razão numérica 05, e no sentido horário. Um exemplo é a rodovia BR-040. Quando o primeiro dígito é 1, ela é caracterizada como uma rodovia longitudinal, ou seja, que corta o Brasil de norte a sul. Os algarismos restantes variam de 00, no extremo leste do país, a 50, que é o mais próximo da capital federal, e de 50 a 99, que é no extremo oeste do país. Um exemplo é a BR-101, a BR-153 e a BR-174. Quando o primeiro dígito é 2, significa que há uma rodovia transversal, ou seja, que corta o Brasil de leste a oeste. Os algarismos restantes variam de 0 a 0 no extremo norte do país, a 50, que cruza a capital federal, e de 50 a 99 no extremo sul do país. Exemplos é a BR-230, a BR-262, a BR-277 e a BR-290. Quando o primeiro dígito da rodovia é 3, indica que ela é uma rodovia diagonal, ou seja, cruza o país nas diagonais nordeste-sudoeste ou noroeste-sudeste. Elas podem ainda ser uma rodovia de ligação ou uma rodovia de acesso. Os algarismos restantes desta rodovia obedecem a um critério específico conforme segue. As diagonais orientadas na direção nordeste-sudeste, a numeração varia segundo números pares, de 00 no extremo nordeste a 50 em Brasília, e de 50 a 98 no extremo sudoeste. Exemplos é a BR-304, a BR-324 e a BR-364. Diagonais orientadas na direção nordeste-sudoeste. A numeração varia segundo números ímpares, de 01 no extremo noroeste do país a 51 em Brasília, e de 51 a 99 no extremo sudoeste. Exemplos é a BR-319, a BR-365 e a BR-381. A quilometragem das rodovias também é um aspecto interessante. Ela não é cumulativa de uma unidade da federação para outra. Logo, toda vez que uma rodovia inicia dentro de uma nova unidade da federação, sua quilometragem começa novamente a ser contada a partir do zero. O sentido da quilometragem segue sempre o sentido descrito na divisão em trechos do Plano Nacional de Viação e, basicamente, pode ser resumido da seguinte forma: rodovias radiais, o sentido da quilometragem vai do anel rodoviário de Brasília em direção aos extremos do país, tendo o quilômetro zero em cada estado no ponto da rodovia mais próximo à capital federal. As rodovias longitudinais, o sentido da quilometragem vai do norte para o sul. As únicas exceções deste caso são as BR-163 e a BR-174, que têm o sentido de quilometragem do sul para o norte. Rodovias transversais, o sentido de quilometragem vai do leste para o oeste. Rodovias diagonais, a quilometragem se inicia no ponto mais ao norte da rodovia, indo em direção ao ponto mais ao sul, com exceções das rodovias BR-307, BR-364 e a BR-392. Rodovias de ligação, geralmente a contagem da quilometragem segue o ponto mais ao norte da rodovia,
para o ponto mais ao sul. No caso de ligação entre duas rodovias federais, a quilometragem começa na rodovia de maior importância. Atualmente, o principal modal de transporte brasileiro é o rodoviário, que, segundo os dados da pesquisa rodoviária realizada pela CNT, a Confederação Nacional de Transportes, a malha rodoviária do Brasil é constituída por 95.707 quilômetros de rodovias pavimentadas, sendo 56.000 de gestão federal e os demais, 40.000, sob gestão estadual. Melhorar a mobilidade do sistema viário requer uma abordagem holística, que leve em consideração a qualidade da infraestrutura, a acessibilidade, a segurança, a sustentabilidade e a participação da comunidade. Além disso, é essencial adaptar as estratégias de mobilidade de acordo com as necessidades específicas de cada região e cidade. A diversificação dos usos urbanos é outro componente importante para melhorar a qualidade dos sistemas viários e, por consequência, a mobilidade urbana. Essa estratégia, muitas vezes associada ao conceito de desenvolvimento urbano misto, envolve a criação de áreas urbanas onde diferentes usos, como residenciais, comerciais, escritórios e espaços públicos, estão próximos e acessíveis a pé, de bicicleta ou por meio de transporte público. Portanto, são estratégias fundamentais para criar cidades mais sustentáveis, eficientes e habitáveis, onde a mobilidade é apenas um dos aspectos beneficiados por essa abordagem. Se você gosta desse tema cidades, urbanismo e arquitetura, inscreva-se no canal. Este é o terceiro vídeo da série Mobilidade Urbana. Confira nesta playlist os 2 anteriores. Deixe seu like para ajudar a desenvolver. Obrigado por assistirem e até a próxima.